Olá, gente, boa noite. Como vocês estão? Vamos começar mais uma live com uma pessoa super especial da área de gerontologia. Olá, boa noite, Cíntia. Boa noite. Como você está? Tudo bem? Tudo bem? Meu áudio está bom? Está ótimo, né? Está ótimo. Vocês estão escutando a gente bem? O pessoal vai começar a falar para a gente. Que a gente começa alguma coisa online e começa, né? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Exatamente, né? Olha lá, o pessoal tá vendo a Cristiane, o José Júnior, né? Já dizendo que tá ok. Cíntia, várias pessoas, né, mandaram mensagem para a gente inbox, elogiando o tema dessa live de hoje, né? E aí falavam assim, nossa, que tema, que sabedoria, que protagonismo. Nunca pensei em entender e pensar em formular algo nessa linha que foi a proposta do tema da live de hoje. Aí, assim, queria que você se apresentasse, né? Contasse um pouquinho da sua história. Afinal, a gente está no mês de outubro, que é o mês da fisioterapia, mês dos colegas também médicos, né? Então, É. assim, onde temos uma parceria muito grande. E aí, como você é uma pessoa que a gente tem como referência na especialidade de fisioterapia em gerontologia, eu acho super importante que você falasse um pouquinho de você, porque a gente considera assim você um espelho, né? Então, nada melhor do que começar se apresentando. Tá, então, meu nome é Cíntia Verde, eu sou. Bom, a minha trajetória começou com a especialização em psicogeriatria. Que é justamente assim, desde a graduação me incomodava muito o fato de assistir o idoso de forma fragmentada, né? E aí eu sempre pensei, ué, gente, mas está faltando. A gente não vai olhar a função cognitiva, a gente não vai olhar o estado emocional, o que está faltando? Então, eu fui buscar aí uma especialização em psicogeriatria. Aí depois eu fiz o mestrado em saúde mental na UFRJ também. Aí eu sou também especialista em gerontologia pela SBGG. Também busquei a especialização em urogineco, né? Por essa interação que tem com a população idosa. Afinal de contas, a incontinência urinária é uma síndrome geriátrica, né? Atualmente, eu sou sócia fisioterapeuta da Clínica Prossiga, que é uma clínica especializada nos cuidados à pessoa idosa, e com muito prazer que eu sou coordenadora da pós de fisioterapia em gerontologia do Interfis e estamos na nossa turma 4. Quatro, turma 4. E, na verdade, a pós-graduação, né, a especialização, ela surgiu exatamente de um projeto que você apresentou, que nada mais era fruto de todo o entusiasmo que você tem por essa área. Eu lembro como se fosse hoje, né? Assim, nos primeiros 5 minutos, todos já estavam apaixonados e na certeza que ia dar muito certo, porque a forma como você gosta do que faz e a sabedoria, o conhecimento que você tem para empregar e justificar, né, a necessidade do fisioterapeuta que atua nessa área, buscar um conhecimento específico, se buscar algo que é direcionado para isso, faz com que qualquer pessoa também se apaixone e queira encarar o projeto com você, né? E é sobre isso, né, que a gente vai conversar.
Isso. E é uma especialidade profissional nova, né? Na verdade, trabalha com idosos, mas é a mais recente que a gente tem, né? A mais novinha. Ela foi regulamentada em dezembro de 2016, né? E aí a gente já tem a Associação Brasileira de Fisioterapia e Gerontologia, já tivemos inclusive prova de título, né? Para ser titulado como fisioterapeuta especialista em gerontologia. Então, assim, é uma área muito promissora, né, Patrícia? Assim, Ainda mais assim, sabendo que a população ela está envelhecendo e ela busca qualidade. E assim, quando a gente pensa em qualidade, a gente pensa em prevenção, né? Desde a gente pensa em prevenção e em tratamento. E, e com essa população agora envelhecendo com qualidade, a fisioterapia assim, é um casamento perfeito. Me corrija se eu não tiver nessa linha correta é. do pensamento. E a nossa pós, ela é contemplada com geriatras, professor de educação física, enfermeiro, terapeuta ocupacional, psicólogos, nutricionistas. Então, ela está bem completa, né? Tá Está bem bem bacana. completa. E a gente costuma, quando circula no meio, né, no meio no meio médico, né, já identificar entre os profissionais, nossos colegas médicos, a pós-graduação. E junto com isso, os profissionais que delas estão advindo, né? Nós já temos vários alunos dando aula, dando palestra por aí, brilhando. Né? A gente E fala se assim, tornaram nossa, referência. exatamente. A gente, assim, é, olha com tanto carinho, porque não tem coisa melhor do que o mestre olhar, né, o fruto daquilo que ele criou. E dentro de um padrão de qualidade, que é o que a gente pensa e quer para fisioterapia. Porque não tem mais como fazer fisioterapia no empirismo, né? Não tem mais É, como. Não tem mais como. E, principalmente, a gente fala, além de não ser no empirismo, tem que passar segurança para o paciente. Mas, então, vamos começar aqui com algumas coisas que eu separei e eu queria saber de você. A gente observou que vários colegas ainda não sabem a diferença entre geriatria e gerontologia. Então, assim, para esse entendimento, assim, há diferença? sim, e aí, assim, a compreensão da diferença entre geriatria e gerontologia é o primeiro passo para conseguir elaborar o raciocínio clínico. Porque geriatria, na verdade, é uma área é uma área médica, né? Geriatria é o médico que é geriatra, né? Ele estuda a doença. Mas a geriatria, ela está inserida dentro da gerontologia. Por que fisioterapia em gerontologia, né? Por que fisioterapia geriátrica é um termo ruim, né? Porque a gente não lida só com doença. A gerontologia é o estudo do processo de envelhecimento, é o estudo do envelhecimento, considerando o envelhecimento biológico, social, psicológico, entre outros. E o que é legal da gerontologia é porque o arquiteto ele pode ser um especialista em gerontologia e não só a área da saúde. Justamente por isso, porque o idoso ele precisa ser visto de forma ampla, né? E aí existe o que é mais importante, não é só porque é multiprofissional, mas principalmente porque é interprofissional, né? Por isso que na pós a gente tem tantos profissionais de áreas diferentes. Então, esse é o primeiro passo. E a fisioterapia, a gente não vai intervir apenas, né, na doença, nas alterações patológicas que a gente chama de senilidade. A gente também vai intervir nas alterações fisiológicas do processo de envelhecimento, que é a senescência. E essa linha, ela é muito tênue. E a gente só consegue dar conta com um bom entendimento, conseguindo formular um bom raciocínio clínico para conseguir diferenciar, né, o patológico do fisiológico. Cíntia?
E por isso que sim, que a especialidade profissional ela é tão importante, né? Você precisa se especializar para conseguir identificar o que é fisiológico, o que é senescência e o que é patológico senilidade. Perfeito. Existe alguma particularidade quando pensamos no raciocínio clínico da prática da fisioterapia em gerontologia? Assim, a primeira é a seguinte, acho que durante esse tempo todo eu vou escolher uma paciente, a dona Joana. Dona Joana de 85 anos, tá bom? Então, assim, o mais importante é ressaltar que na fisioterapia em gerontologia a gente não trata a doença da dona Joana. Melhor, as doenças da dona Joana, né? Porque com 85 anos a gente trata a dona Joana. Então, é o tratamento do idoso, é o tratamento da dona Joana, né? E isso é muito importante, porque é a essência da fisioterapia em gerontologia. O que corrobora, inclusive, com o conceito, né? Com a premissa da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade. Que a gente pensa o seguinte: qual função está alterada, né? Qual estrutura foi acometida por gerar esta alteração da função, né? Ou como essa disfunção ela está repercutindo sobre a atividade e participação da dona Joana? Ou ainda, quais fatores ambientais são facilitadores, né? Ou são barreiras para o dia a dia da dona Joana, né? Então, na fisioterapia em gerontologia, a gente não pensa assim, ó. Então chegou uma paciente para mim, a dona Joana, tem gonartrose bilateral, ela tem dor, tem amplitude de movimento diminuída e não consegue subir escadas. Não. Sabe como é que a dona Joana se transforma para gente? Assim, ó, vamos lá. Dona Joana, 85 anos, médica aposentada, apresenta função cognitiva preservada, pouco motivada, porque tem sintomas, tem presença de sintomas depressivos. Ela tem história de viuvez há 2 anos, ela não tem suporte social. Esses sintomas depressivos, eles interferem na autonomia pela falta de motivação da dona Joana, mas ela se mantém independente, né? A dona Joana preenche critérios de fragilidade no idoso, né? Por exemplo, velocidade de marcha diminuída, redução de força global. Ela teve perda de peso não intencional. A dona Joana está desnutrida, né? E a dona Joana apresenta risco de quedas. Então, não é só a doença da dona Joana, né? A gente vai olhar sempre o todo. Então, a gente vai considerar todas essas características do processo de envelhecimento. Então, isso seria o raciocínio clínico. Parte dele. Parte dele, assim, é o que a gente precisa entender, né? O que a gente precisa buscar para elaborar o raciocínio clínico, né? Para a gente buscar um diagnóstico fisioterapêutico, para a gente poder traçar nosso plano terapêutico pensando nisso tudo, e não só por uma questão ali, não só estrutura e função, mas tem todo o resto, né? A gente tem que considerar os aspectos biopsicossociais e outros, inclusive a espiritualidade, né? Ambiental. Tem muita coisa. Correto. E assim, então a ideia da live e o tema, de uma certa forma, é ter essa mensagem para despertar nas pessoas, né? Provocar nas pessoas que na assistência o olhar deve voltar para esse raciocínio clínico. Isso. Okay. E aí, pode falar. Não, pode concluir. Tá falhando um pouquinho a sua conexão. Seguir, hein? Tá todo mundo me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Perdi aqui, tempo voltou. Agora eu tô. Então, eu falei o seguinte,
a ideia, isso que você falou, seria o raciocínio clínico, ou parte dele. Mas o Sim. intuito, então, quando trouxe esse tema para essa live, é para provocar as pessoas que na assistência, esse é o olhar que deve ter, né? Uma coisa mais ampla, Isso. né? E E isso é uma coisa bem importante, porque a gente já encontra, né, na assistência de vários profissionais esse olhar, mas ainda é pouco, Cíntia. muito, Ainda não há essa inquietude das pessoas, né, para que isso aconteça. é verdade. E assim, pensando na geronto, né, na gerontologia, para a gente ter esse olhar amplo e diferenciado, a gente precisa levar em consideração duas coisas. A primeira é que envelhecemos de forma diferente. E é por isso que a idade funcional ela é mais importante que a idade cronológica, né? Sensacional! Porque com tudo isso, a dona Joana, que a gente está usando como exemplo, a dona Joana, com seus 85 anos e com tudo isso, ela pode ser mais funcional, ela pode ter um nível funcional melhor do que a dona Maria de 70 anos, né? Então, a funcionalidade ela é o principal indicador de assistência à saúde do idoso. Não tem como fugir disso, né? E a segunda coisa, né, que para mim é o mais importante, é o seguinte: é que não envelhecemos apenas uma parte do nosso corpo, entendeu? Não envelhecemos apenas o domínio físico e funcional, no domínio físico e funcional, força, equilíbrio, diminuição de amplitude de movimento, não, claro que não, porque nós envelhecemos tudo. Por quê? Porque o processo de envelhecimento, ele é dinâmico e ele é multidimensional. Então, é a base dessa multidimensionalidade, né, é que iremos conseguir traçar um bom raciocínio clínico. É entendendo que existe o envelhecimento no domínio na saúde mental, no domínio cognitivo, emocional, social, né? O que acontece? O que a gente tem aí com os idosos, né? Muitos. Agora a gente está vivenciando muito isso em função da pandemia, né? O isolamento, o distanciamento, né? Então, muitos idosos estão. A gente não se preocupa só com a parte física e funcional desse idoso, que a gente sabe que perdeu, né? Os que não conseguiram fazer telemonitoramento, os que não conseguiram fazer atendimento. Mas, principalmente, a questão emocional, porque não adianta, Patrícia, assim, não adianta o paciente chegar, a dona Joana chegar aqui na clínica e eu focar apenas no ganho de força muscular. Porque para a dona Joana existem outras coisas. Ela está depressiva, ela teve uma briga importante, uma briga familiar importante. Então a gente precisa considerar tudo isso, porque senão a gente não tem sucesso na fisioterapia, entendeu? E o que é necessário para eu ter esse olhar, né, amplo e diferenciado? Então, para a gente ter esse olhar amplo e diferenciado, a gente precisa pensar, né, nesse conceito da multidimensionalidade e a gente precisa entender também um pouco melhor sobre a funcionalidade, né? Então, assim, a funcionalidade, na verdade, é o fisioterapeuta, o principal papel do fisioterapeuta é promover a funcionalidade. Só que a gente precisa lembrar que a funcionalidade ela é dividida em autonomia e independência. Quando a gente pensa em autonomia, é o que? A tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela precisa de cognição e motivação. Se o paciente não tem cognição, não tem motivação,
ele tem mais chance de desenvolver, por exemplo, uma síndrome geriátrica, né? Ele pode desenvolver aí uma insuficiência cognitiva, alguma coisa assim, né? E, além disso, a independência. Então, é muito comum isso, todo mundo tem muita dúvida em relação a isso, Patrícia, porque a gente chama tudo de independência, tudo de dependência. E não, na Geronta a gente divide, a gente classifica em autonomia, tomada de decisão, que tem relação com cognição e motivação, e independência, né? Que tem relação com a execução, com as atividades básicas de vida diária. Mobilidade, alcance, transferência, equilíbrio, né? Tudo isso. E também a comunicação, que é a visão, a audição. Então, a gente precisa considerar tudo isso para elaborar esse nosso raciocínio, porque, mais uma vez, é multidimensional, né? O processo de envelhecer, ele é multidimensional. Entendemos, né? Amplo, exatamente. Perfeito, né? Perfeito. E no seu dia a dia, na sua experiência, quais são as principais síndromes que você se depara na população, na sua população de pacientes, né? E no contexto mesmo que a gente tem, que a gente possa dizer que possa ser a cara mesmo do nosso país, da nossa cidade? E aí, para isso, nós temos as grandes síndromes geriátricas, né? Que são os 7 Is da geriatria, que é a insuficiência cognitiva, por exemplo, demência, a instabilidade postural, imobilidade, e aí quando eu falo imobilidade, eu não estou falando da síndrome da imobilização, que preenche critérios, não, nada disso. Eu estou falando de inatividade, de imobilidade, tá? A insuficiência esfincteriana, né? Que são as incontinências. A incapacidade comunicativa. Iatrogenia, que para gente conseguir, né? A importância de você elaborar um raciocínio clínico é justamente para a gente evitar iatrogenias, que são procedimentos na prática, né, médica, na prática da área da saúde, que vão cursar com um efeito maléfico na saúde do idoso. Então, são exames sem necessidade, né? E isso acontece muito porque o idoso ele é visto de forma fragmentada ainda, né? Então, ele vai ao cardiologista, ele vai ao gastro, ele vai ao neurologista, ele vai na fisioterapia aqui, ele faz pilates aqui, mas ele também se trata lá, né? Então, são vários profissionais indicando, encaminhando, e aí, nesse momento, você perde, né? Porque você deixou de ser interprofissional, né? Então, a iatrogenia não é só por uma prática médica de exame. O fisioterapeuta, nós também fazemos iatrogenia da palavra. Quando a gente não escuta nosso paciente, né? Se a gente não escutar nosso paciente, a gente também está fazendo iatrogenia, né? Então, assim, são diversos tipos de iatrogenia. E, por fim, a insuficiência familiar. E quando eu falo insuficiência familiar, não é aquela família que abandonou o seu idoso, não. Porque aqui, nesse momento, quem tem tempo para cuidar 24 horas do seu idoso? Quem precisa ajudar a pagar as contas dentro de casa, né? O que mais tenho, Patrícia, assim, eu atendo muito paciente com um nível econômico muito alto, assim como eu também atendo paciente, né, sem recursos financeiros, e eu observo muito mais, né, no nível socioeconômico isso, a insuficiência familiar no sentido, o filho mora em outro país, né, e esse idoso ele mora sozinho aqui, né, e às vezes só tem um cuidador, só tem uma secretária do lar que auxilia os cuidados. Então, isso é insuficiência familiar. E tem outra síndrome também, que não começa com I, mas é uma síndrome geriátrica, que é a síndrome da fragilidade, né? Então, são basicamente essas 8, né? Os 7 Is e mais a síndrome da fragilidade. Essas,
o que a gente mais encontra aí na nossa prática. E Ou aí é interessante também, eu gosto. Pode falar. não, tá. Tem, para facilitar o nosso. Porque é muita coisa, né, Patrícia? Se a geronto, a gente fica doidinho, porque a gente está buscando muitas coisas. Então, existe um modelo que ele foi proposto pela. Ele foi apresentado pela Tinet, que é a mesma autora da escala de equilíbrio e marcha de Tinet, que ela chama de 5 M's da geriatria. Então, a gente tem os 7 I's, mais a síndrome da fragilidade, mas a gente tem os 5 M's. E, assim, eu sou apaixonada pelos 5 M's. Por quê? Esses 5 M's, esse modelo, ele foi elaborado para facilitar a comunicação entre nós e os pacientes e familiares, né? Então, olha só, qual é o primeiro M? Sabe qual é? O que mais importa para o paciente. Começou com isso, tem como você errar? Não. Agora, não perguntou isso. A chance de errar é muito grande, certo? Então, assim, o que para você, para a senhora, dona Joana, o que é mais importante? Quais são suas preferências, né? Então, é perguntar para o paciente, porque muitas vezes o que a gente acha que é mais importante para o paciente não é, né? Então, assim, o primeiro M é o que é mais importante para o paciente. O segundo M seria a mente, que aí são os 3Ds, que está lá na insuficiência cognitiva, né? A depressão, demência e delírio. Você, Patrícia, você com certeza na sua prática você vivencia bastante casos de delírio. E aí é um problema, esse paciente com delírio, ele vai parar no hospital, né? E muitas vezes é medicamentoso, né? Então, assim, pode ser N coisas, mas a gente vai falar um pouquinho vou ilustrar um caso clínico. Ou ele interna por alguma descompensação de uma doença de base, e lá é tratado apenas essa doença e esquece, né, o contexto que ele tem da idade. E aí ele rapidamente, pela falta de mobilidade, da falta de estímulo, eles fazem delírio, e sem falar na medicação. Isso é muito comum, Pois é. Cíntia. E o paciente no hospital que faz delírio, a taxa dele de complicação aumenta assim de uma forma, né? Delirou, a gente já fica com medo, porque, né, tudo que vem junto com isso, porque ele vai ficar cada vez mais inativo, imóvel, e aí vem todas as complicações. E bastante, né? E aí a funcionalidade se perde, né? Então, assim, é importante por isso. Então, e o M também, de mente, além dos 3Ds, é muito interessante porque ele se preocupa, esse modelo, e a mentalização, né? A tradução seria mentalização, o M de mente, pensando em mentalização. Mas é o seguinte, né? É você perguntar para esse paciente o que te faz feliz, né? E além do que te faz feliz, né? E aí a gente entra em outro ponto que é extremamente importante, cada vez mais estudado na gerontologia, que é o propósito de vida. Porque a gente precisa considerar isso, Patrícia. Esse idoso, ele ganhou 30 anos na vida dele, né? A gente teve um aumento da expectativa de vida gigante, né? E esse idoso, ele tá nessa fase de perdas, né? A gente precisa saber se ele é resiliente. Ele tem resiliência, né? Ele tá sabendo lidar? Porque é muito comum o idoso chegar pra gente e falar, olha, tanto faz. Já perdi tanta gente, para que eu quero continuar? E para que você vai tirar a dor desse paciente, do joelho, se esse paciente não quer continuar? Ele não está motivado, ele não tem um propósito, ele não tem uma meta. Então, é muito importante a gente conseguir trabalhar isso com esse paciente, estimular esse idoso a ter um propósito de vida. E, às vezes, esse propósito de vida, ele pode
ele pode estar inserido em várias áreas da vida, né? Pode ser financeiro, pode ser lazer, pode ser N áreas. Mas às vezes é uma coisa tão simples, Patrícia, como por exemplo, um idoso que quer conseguir comprar jornal na banca, na esquina, para conversar com o seu Antônio, que fez isso a vida toda, mas agora ele não pode, né? E aí, se você insere isso, né, nos seus cuidados ali com ele, é uma motivação. Então, o tempo inteiro, esse idoso, a gente precisa alfinetar mesmo, né? É ficar buscando isso dele. Qual é o seu propósito? Qual é a sua meta? Às vezes, assim, é a dificuldade. Muito idoso hoje em dia tem dificuldade de se comunicar com os netos. Eu tenho filho de 9 anos e meu filho é chato. Ele só quer saber de tablet, de videogame, né? Então, assim, às vezes é ensinar, é facilitar esse processo. Então, meu filho, por exemplo, tem um aplicativo muito legal chamado Não Deixa a Vovó Cair, que é um jogo que você faz adaptação domiciliar, você aprende a fazer adaptação domiciliar. Então, o Isaac aprendeu e ensinou para todos os avós, os 5 avós que ele tem. Então, isso foi muito enriquecedor, entendeu? Foi uma troca maravilhosa que eles tiveram, né? E aí, isso a gente precisa ter esse cuidado também, né? De que forma a gente pode ajudar esse processo? Isso tudo influencia nos nossos objetivos finais aí com o nosso idoso, que são vários, né? Na verdade. Então, é muito Verdade. importante, ó. Então, o mais importante, o que o idoso acha mais importante, a mente, que são os 3Ds, e o que faz esse idoso feliz. Aí a gente tem a medicação, que é um grande problema, né? Que é a polifarmácia. A medicação, a gente sabe hoje em dia que o idoso que faz uso de 5 ou mais medicamentos, ele tem 3 vezes mais chance de sofrer uma queda, de ter novas hospitalizações, né? Internações recorrentes, né? Então, tem muito efeito colateral, então a gente presta atenção nisso, né? Tem muito remédio que é contraindicado, né? Para idosos, como o Rivotril, por exemplo, a gente vê um número enorme de idosos, né, que não tem uma indicação, né? A indicação, se possível, não prescreva Rivotril para idoso, porque ele fica 5 dias na corrente sanguínea do idoso depois de ter parado de tomar, né? Então, assim, são vários fármacos que pioram muito o estado geral desse idoso e que nós, fisioterapeutas, a gente precisa questionar, porque isso interfere no resultado. E aí a gente vai conversar com os médicos, né? A gente vai encaminhar para o geriatra. Então, o medicamento, a mobilidade, né? Que é o 4M, que é instabilidade postural e alterações de marcha, história de quedas, né? Tudo isso. E o 5º, que é a multicomplexidade, que são esses aspectos biopsicossociais. Né? Então, assim, é muita coisa para a gente procurar, para a gente conseguir traçar nosso raciocínio clínico, né? Mas é esclarecedor. É como se fossem os pontos, né, que mapeiam e conduzem a sua assistência, a sua terapia, o seu raciocínio clínico, né? E assim, o seu planejamento terapêutico. Mas assim, é super, super importante o que você falou, porque as pessoas pensam ainda que é força, né? E aí você tocou no ponto do desejo, da mente, né? Ou seja, da qualidade de vida que ele quer, né? Então, assim, o que ele quer? Ele quer continuar fazendo algumas coisas específicas ou apenas essas coisas. Então, é nisso que talvez esteja o direcionamento. Isso. Né? O Isso é muito direcionamento. importante. E eu lembro, né? Eu posso aqui falar, tenho 23 anos de formada, e eu não tive na minha formação, embora considere que a instituição que eu tenha feito a minha graduação seja boa, mas assim, a gente não passou por esse olhar, né? E você para olhar,
20 anos não é tanto tempo assim, mas ao mesmo tempo, para uma profissão que tem 51 anos, né, de regulamentação, é praticamente a metade. Então, olha como a gente evoluiu. Porque aí eu olhando de 20 anos para cá, olha quanta coisa a fisioterapia foi descobrindo, incorporando e fincando a bandeira, né, o seu lugar. Né, assim, do que ela pode e traz para o paciente, e todo esse entendimento com a equipe multi, né? Isso aí é uma coisa, assim, fantástica. Agora, você falou do aplicativo, eu adorei, eu já até anotei aqui, né? Não, eu adoro essas coisas. Até porque os velhinhos que eu tenho contato, uma das formas que a gente faz para estimular o cognitivo dele, muita coisa, é ensinar eles a mexerem no digital, nas coisas, para além dele. É como se fosse um exercício para a mente, né? O WhatsApp, né? Fazer videochamada, isso tudo eles aprenderam bastante. E adoram. Eles assim se conectaram de uma forma e eles conseguem vivenciar isso sem ser com o peso que nós temos hoje em dia, que a gente conecta para trabalhar, né, Cíntia? Uhum. Eles conectam exatamente para se informar, interagir, ler, e aí continuam com a mente funcionando. Antes era palavra cruzada. Minha mãe agora passou a queimar arroz, depois que descobriu o WhatsApp. Mas eu acho ótimo. A minha me manda vídeos o dia inteiro, né? Inclusive, ela se faz o próprio vídeo. Acho perfeito. Mas então, você falou dos aplicativos. Mas, na verdade, a minha pergunta é: existe ferramentas, existe algo desse tipo disponível que favoreçam esse raciocínio clínico? Tem. Na fisioterapia, em gerontologia, a gente tem a avaliação multidimensional do idoso, né? Que é sinônimo de avaliação geriátrica, gerontológica ampla. Então, fica muito fácil para a gente ter esse olhar com a AGA, né? Com essa avaliação multidimensional. Mas que, na verdade, assim, na gerontologia, nós nos tornamos detetives. Né? A gente investiga, a gente precisa contar com todos. O próprio paciente, familiares, cuidadores, vizinhos. E tem um personagem que ele é muito importante, que é o porteiro, né? Inclusive, a gente tem aí tem no Rio de Janeiro, em vários estados, capacitação para os porteiros, que é o programa Porteiro Amigo do Idoso, né? Então, às vezes eu chego para atender meu paciente, e aí o porteiro fala: ó, doutora Cíntia, não desceu pro play essa semana, não. Ó, precisei ali buscar a dona Joana, que quase caiu na esquina, né? Então, assim, ele se torna uma peça importante para a gente conseguir juntar, né, esse quebra-cabeça, e o tempo todo a gente precisa juntar peças, mas a avaliação multidimensional, ela é muito facilitadora. Por quê? Porque a gente vai avaliar, né, vai fazer através de testes de rastreio, tá? Sempre de rastreio da função cognitiva, então isso inclui Mini-Mental, teste do relógio, fluência verbal, MO, Cadembrook, CANCOG, tem vários testes que servem para a gente avaliar, para a gente fazer um rastreio do estado cognitivo global. E se a gente identificar alguma perda, aí a gente vai encaminhar para o geriatra, para o neuropsicólogo, para o terapeuta ocupacional, enfim, tá? E nós também temos a escala de depressão geriátrica, para fazer o rastreio de sintomas depressivos, né? Nós temos as escalas funcionais, né? Katz, Bartel, Lawton, Pfeffer, bom, a gente tem várias também, né? E aí vai escolher de acordo com a sua preferência ali e de acordo com as particularidades, especificidades de cada idoso, né? De cada caso. Nós temos
O APGAR do amigo que avalia Não, peraí, para. a Apigar? questão social. APGAR da família e dos amigos. Apigar não é para recém-nascido, né? Não, Olha, são olha que perguntas. extremos. Não, fala desse. Sensacional. Não, são perguntas simples, são perguntas simples, basicamente buscando o quê? Em caso de emergência, esse idoso, ele tem para quem ligar, né? É para avaliar o social dele, né? Os aspectos sociais. Se ele se relaciona com amigos, se ele pode contar com essa família, né? Então chama-se apigar da família e dos amigos. Muito Aí bom. a gente também usa a MAN, que é a mini avaliação nutricional, né? Então tem até um certo ponto da MAN, a gente pode fazer esse rastreio, a gente tem como dizer se ele está se ele tem se ele teve perda, né, de peso não intencional, se ele está subnutrido, tem como a gente avaliar isso e identificando isso, a gente vai encaminhar para a nutricionista. Então, assim, é muito fácil, porque eu ligo para a nutricionista e falo, ó, dona Joana teve 12 na mão, minimento está preservado, e aí a comunicação é muito fácil, né? Aí eu já falo, ó, tô precisando, ela tá com sarcopenia, ela tem uma sarcopenia grave, que é uma perda de massa muscular, de força muscular, que está interferindo na função dela, mas eu preciso de você porque ele está desnutrido, precisa de suplementação. Então eu não vou conseguir trabalhar sozinha com ele, com a dona Joana, por exemplo, né? Então eu preciso da nutricionista junto, eu preciso desse parecer, né? E dessa ajuda. Então o tempo inteiro assim, e sem contar dos testes físicos, né? Que a gente tem para avaliar equilíbrio, a força de preensão manual, palmar, a gente tem Berg, POMA, o mini BEST teste, o BEST teste, SPPB, TUG modificado, que é o da dupla tarefa, a gente tem muito recurso, entendeu? Então não tem desculpa, né, para não usar. Dá para você escolher pelo menos um e adicionar no seu dia a dia, né? Esses testes para você ter uma visão melhor. Então fica muito fácil, né, Patrícia, a gente conseguir elaborar um raciocínio clínico se nos permitirmos avaliar tudo isso, né, de forma multidimensional. Agora, você falou exatamente, são muitos e tem instrumentos para essa avaliação multidimensional. Mas qual que não pode faltar? O que, assim, por mais que haja preferência, que tenha adaptações que se enquadrem de acordo com cada grupo de idoso, mas qual é aquele que ele permeia todos e que você considera assim, o fundamental, dentre todos os instrumentos disponíveis, né? Bebi até água, porque essa pergunta é muito complexa. Então, olha só, na verdade, o ideal, pensando na geronto, é avaliar pelo menos um teste. É um teste para cada domínio, tá? Mas, Cíntia, eu não tenho tempo para nada, aí é fato. Usar o sexto sentido vital. Qual é o sexto sentido vital? Desde 2015. Dor? Não é pressão arterial, dor, nada disso. Velocidade da marcha. Então, a velocidade da marcha, ela foi já, né? Já foi publicado. A gente é o sexto sentido vital, né? Por quê? Porque a velocidade de marcha é um teste simples, você não precisa nem de cadeira para fazer, como o TUG, né? Você precisa, basicamente a gente faz pode ser 4 metros, né? E aí você só precisa de 2 metros antes, que você não vai contar, e 2 metros depois, que você não vai contar, porque a gente vai avaliar a velocidade de marcha usual. Então a gente vai excluir a aceleração e excluir a desaceleração. Caminhada normal. O paciente nem sabe que eu estou avaliando. Quando ele sai do consultório, eu
vou ali no cronômetro. E aí a gente vai pegar metro dividido pelo tempo despendido por segundos. Tá? Então, se você fez 4 metros e ele levou 3 segundos, 4 dividido por 3. Por que a velocidade de marcha é o sexto sentido vital, né? Porque prediz, vamos lá que a lista é grande, né? Com a velocidade de marcha, a gente prediz risco de fragilidade, inclusive é um fenótipo de fragilidade, tá? Prediz mortalidade, prediz risco de quedas, prediz futuro declínio cognitivo, né? Então, assim, qual é o normal? Sarcopenia, né? Qual é o ponto de corte atual? Que isso sempre muda, né? 0,8. Então, se o seu idoso, você fez a velocidade de marcha, esse idoso ele apresentou um valor igual, né, ou inferior a 0,8 metros por segundo, isso significa, né, principalmente menor, inferior, que ele já tem um risco para tudo isso. Com exceção, claro, de mortalidade, que é 0,2, né? Então, até 0,4, por exemplo, aí são fragilidade extrema, dependência completa, né? São outras questões mais graves, né? Mas 0,8 já é sarcopenia, já é funcionalidade. Se ele tem uma velocidade de marcha inferior, você já pode, ó. E isso é o quê, ó? É o pisca-alerta. Nossa, se esse idoso tem essa velocidade diminuída, tem alguma coisa. Então vamos investigar melhor. Então eu diria a você que mesmo amando a avaliação multidimensional do idoso, viciada do jeito que eu sou em avaliação, seria, se eu pudesse, eu faria um apelo, uma campanha para todos os fisioterapeutas, né, do Brasil, enfim, utilizarem aí a velocidade de marcha, que é um sexto. Assim como avalia a frequência cardíaca, por que não velocidade de marcha, né? Não, perfeito, perfeito, né? É como se fosse mesmo um raio-x, não é um raio-x, é realmente assim, é como você diz, prediz muita coisa. Exatamente. E é simples, né? Não precisa, é mais simples do que a pressão arterial, que não precisa nem de instrumento, não precisa de um recurso, né? Só Não, de e um essa cronômetro. sacada que você deu quando ele levanta e vai embora, né? Sem ele perceber, já está ali sendo Uhum. avaliado, ou seja, sem mistério e simples, né? E sem Sem precisar, mistério e simples. você só precisa mesmo contar, né? Talvez um relógio. Não precisa nem de E nada faz uma tão marcação já elaborado. no chão, né? Pode ser no corredor do prédio, pode ser na casa Exatamente. do paciente, em qualquer lugar, né? É, Então, sensacional. Antes que o Instagram derrube a gente, que é 1 hora, e já está rapidamente, acabando? já são 40, 50 minutos. Tá bom, então vamos Rapidamente, lá. exemplificar na prática um raciocínio clínico. Eu sei que você começou falando isso, mas assim, rapidamente. Ó. Tá. Então, eu vou trazer a dona Joana de novo. Deixa eu anotei aqui, vou falar então, vou ler para ser mais rapidinho, tá? Então vamos lá, olha só. Dona Joana, bendita Dona Joana, que nossa querida Dona Joana, ela procurou o serviço de fisioterapia pélvica, tá? Porque ela está com incontinência urinária, a Dona Joana. Então, nesse caso, era uma urge-incontinência, tá? Então, ela tem uma urgência, né, uma vontade abrupta para ir ao banheiro e perde nesse caminho, ela não consegue segurar, tá? A fisioterapeuta, ela prescreve treinamento dos músculos do assoalho pélvico, eletroestimulação, tibial, parasacral, enfim. E terapia comportamental, que é o que a gente faz nesses casos mesmo, tá? Mas o que acontece? Não teve sucesso. Não teve sucesso nesse caso da dona Joana. Então, o que aconteceu? O urologista, ele solicitou o estudo urodinâmico para a dona Joana. Sendo que o estudo urodinâmico para idosos é sempre assim, se possível, não faça, né?
por conta da iatrogenia, né? E não deu outra. A dona Joana, ela iniciou um quadro de infecção urinária após o estudo urodinâmico, tá? E aí ela começou a fazer uso de antibiótico, né? Vários remédios, e fez o quê? Que você conhece muito bem, delírio. Foi hospitalizada, né? E aí, gente, o que aconteceu aqui? Na verdade, a dona Joana, ela trouxe, vou trazer para vocês, um teste rápido, tá? Que é esse aqui, ó. Esse é o teste do relógio da dona Joana. Olha o teste do relógio da dona Joana. Nesse teste, a gente pede para o paciente desenhar um relógio. Para isso, você vai desenhar um círculo, colocar os números e os ponteiros indicando 11 e 10, tá? E aí a dona Joana fez isso. Para urgem-incontinência, a gente sabe que a terapia comportamental, que são mudanças nos hábitos, né? São mudanças no dia a dia desse paciente, como a agenda programada, ela conseguir ir ao banheiro, por exemplo, de 3 em 3 horas, né? Com vontade ou sem vontade para sentar, é uma técnica importante. Mas vocês acham que com isso aqui ela tem capacidade de se planejar em relação a isso? Será que se tivesse feito uma avaliação para identificar que a dona Joana tem uma disfunção executiva, poderia ter evitado esse caso de delírio, essa hospitalização? Talvez, né? A gente eu só sou advogada do diabo aqui, né? Só estou estimulando vocês. Então, na verdade, se a gente pensar, a dona Joana, ela tem disfunção executiva, ela tem incontinência urinária, né? E também dona Joana começou a apresentar alteração na marcha. Dona Joana começou a aparecer aqui na clínica com uma base mais alargada, né, uma base de sustentação mais alargada, uma redução da altura do passo, velocidade da marcha diminuída, né? Gente, o que é isso? Aí o que acharam? A dona Joana tem 85 anos, né? Essa marcha faz parte do envelhecimento. Não vou me preocupar, porque a dona Joana ficou em isolamento, em distanciamento social 5 meses em função da pandemia. Então, isso pode ser em função... Gente, mas por que isso aconteceu? A gente está falando aqui de uma tríade, que é disfunção executiva, alteração de marcha e incontinência urinária, que caracteriza uma hidrocefalia de pressão normal. Então, se você avalia a dona Joana como um todo, se você se comunica com a equipe, quantas vezes eu recebo paciente aqui na clínica que a queixa é incontinência urinária, eu ligo para o urologista e falo, olha só, além da queixa urinária, eu também identifiquei disfunção executiva, né? E alteração de marcha. Tá subentendido o que é, né? Que pode ser uma hidrocefalia de pressão normal. Então, isso é muito importante, entendeu? Porque aí o que aconteceu? Iatrogenia, né? Ela perdeu mais função, ela ficou assustada, ela perdeu motivação, ela estava tão feliz que estava iniciando, né? Estava começando a sair de casa, e em função disso tudo, ela não quer mais sair de casa, né? Ela está com medo de cair, ela abriu quadro de pitofobia, né? Então, assim, por quê? Então, assim, por isso que eu falo, isso é raciocínio clínico. Uma estratégia simples com essa paciente, né? Por exemplo, se tivesse avaliado, né, o teste do relógio e viu, né, uma disfunção, de que forma poderia ser feito isso? Com estratégias simples, né? O relógio, você pode sinalizar o vermelho, de 3 em 3 horas, você vai lá no vaso sanitário, senta, com vontade ou sem vontade, para urinar, né? E aí você também pode adicionar alarme. Você vai conversar com a família, né? Então, assim, isso, gente, é um exemplo clássico de hidrocefalia de pressão normal, né? Que, inclusive, é um caso de demência potencialmente reversível, né? E aí, assim... E por falta desse conceito da multidimensionalidade, a gente erra o tempo inteiro.
Quando a gente pensa em equilíbrio, isso é muito. Porque muita gente ainda acha que só força melhora equilíbrio, mas o equilíbrio, ele é multifatorial. A gente vai considerar fatores intrínsecos, fatores extrínsecos, né? O ambiente, a gente vai considerar os fatores comportamentais. Tem muito idoso que cai porque tem hábito ruim. Então, muita coisa, gente, no idoso, são hábitos ruins, porque a gente traz isso a vida inteira. Se você é pessimista, se você for pessimista a vida toda, você vai ser diferente agora? Não. Só se você estiver cursando com um transtorno neuropsiquiátrico, com sintomas neuropsiquiátricos, né? Que aí você mudou o que você era, né? Então, assim, a gente precisa considerar tudo isso para a gente criar nosso raciocínio, né? E a Perfeito. gente, e assim, me dá um desespero de Então, vivenciar isso, né? então, olha só. Não é para você ficar desesperada, pelo contrário, motivada. Eu estou aqui sentada, mas eu estou com o computador no colo, né, monitorando assim as perguntas e tudo. Eu recebi, eu vou fazer um print e vou mandar para você. Quando que vai sair após em EAD? Eu vou fazer, eu quero fazer. As pessoas tudo falando. Olha aí, Cíntia, aquilo que a gente já Oh, tinha conversado, eu né? vou te ligar, porque assim, eu tenho uns 5 alunos interessados já em se inscrever na pós-EAD, porque não Né? dá tempo. Inclusive, nós temos aí a professora Ilana, que está com a gente, É. e que será a professora da pós-EAD também, né, Ilana? Aqui tem a Fernanda de Petrópolis, falou assim: olha, a gente já está aqui pronto esperando. Eu nem respondi, né? Mas eu entendo que na É culpa verdade, minha, pessoal, mas eu vou estruturar certinho. não, mas é compreensível, até porque a turma 4 que estava para abrir, e abriu, que coisa linda, parabéns, Que tá? coisa linda! Abriu! Né? Eu não canso de Abriu! dar parabéns, eu não canso de dar parabéns, porque é o que eu falo, nesse ano tão adverso, diferente, a gente dá continuidade, é porque é qualidade mesmo, né? E é confiança das pessoas. Mas é isso, queria te agradecer demais. O meeting no final do mês de novembro vai chegar online. Semana que vem acho que a gente começa a divulgação. Vai ser gratuito, vai ser para todo Isso. mundo. Vai ser um Isso, evento. inclusive, ó, teremos aí, pode falar o que a gente vai ter? Só uma das coisas, que a Ilana tá aí. A gente vai ter um mini curso de fisioterapia ocular. Olha que delícia! Olha que Quanto que é importante, eu não falei aqui, mas olha, o raciocínio clínico em cima da visão também é uma coisa assim. A gente precisa olhar a visão do idoso, porque às vezes o simples fato dele estar usando óculos bifocal aumenta 2 vezes o risco de quedas, né? Então não adianta só força, né? Ai, meu Deus do céu, tem que fazer uma live para cada coisa que a gente falou, que é muita coisa boa, né? Eu tinha certeza disso, né? Mas enfim. Gente, muito obrigada por vocês aqui. Lana, mais uma vez, obrigada a você que veio aqui em Lenildo, setembro duas Humberto, vezes, né? Patrícia, Né? E a Patrícia você, Padilha. Cíntia, gratidão sempre, sempre, sempre. Que você continue assim, que Deus te ilumine e guarde, porque a fisioterapia ela tem um patrimônio na sua pessoa, com toda essa sua propriedade intelectual e esse amor pela profissão, né? E é o que eu falo, precisamos de ídolos, né? E assim, eu tenho certeza que você se enquadra nisso. Ah, obrigada. E eu agradeço você, Patrícia, porque assim, desde o início você me escutou, me estimulou, me ajuda bastante, sempre me dando vários conselhos, e aí são conselhos profissionais, pessoais, e que assim, eu não me canso de aprender com você. Assim, eu logo penso, vou perguntar para a Patrícia. Eu só faço confirmar exatamente o que você faria, né? Mas enfim, faz parte. É uma parceria, né? Eu estou dentro do meu papel.
E você, na verdade, é o que eu faço. Eu sou uma operadora de talentos, né? Estou ali no back-office para as coisas darem certo, mas, na verdade, o coordenador, ele é a grande estrela do curso. Por quê? Volto a dizer, precisamos de exemplos, de ídolos, para que o aluno possa se espelhar e se sentir motivado. E isso vem todo o corpo docente. Não pode ser qualquer professor. Tem que ser aquele que faça a diferença, que chegue para acrescentar, né? Porque a gente quer o quê? A gente quer qualidade, quer protagonismo, quer um aluno provocado e que provoque também. Enfim, é isso aí. Tá bom? Aí, obrigada, eu agradeço aí todo mundo que ficou aí acompanhando a gente. Tem pessoas assim, Lenilda, né? O Rodrigo, a gente tem alunos das turmas, eu tenho aqui. Nossa, vocês não sabem, mas a gente tem a Patrícia Parreira, que assim, que é uma. Nossa, ela é expert em fragilidade, sarcopenia, e ela está aqui com a gente. Obrigada, Patrícia. Ela é mineira, né? É. E aí, um abraço especial para você, Patrícia. Oh, então tá. Então, gente, boa noite. Fiquem com Deus, se cuide. E aí a gente encerra, né, aqui com essa live maravilhosa que vai ficar gravada aí no IG, porque automaticamente vai para o IG e depois a gente dá uns cortes nela e manda para o YouTube da Cíntia, do Interfísio, para que isso continue sendo, né, propagado para todo mundo. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada, Abraço. pessoal. Ó, beijão. Beijo. Tchau. Tchau.